Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Nós estamos agora gravando essa reunião. Sejam todos bem-vindos e ótima reunião para todos. Certo, obrigada, Pamela. Nós estamos muito contentes com a participação de todos os missionários aqui. Eu quero desde já justificar a ausência da secretária do COMID, a Joelma, que ela está em uma reunião de trabalho justamente nesse horário. Ela está bem triste porque não vai poder participar, mas ela pediu para justificar a ausência dela e já está feito, né? Então, queremos agradecer a Deus pela companhia de todos e vamos pedir ao Padre Dian que faça a oração inicial, Padre. Então, vamos pedir que Nossa Senhora, a primeira missionária, né, do Pai, exemplo de missão para cada um de nós, que acreditamos nesta causa, né, do anúncio do Evangelho, através da saída, da proclamação do Evangelho, deste encontro, né, pessoal, né, com todos aqueles que estão sempre necessitados de uma palavra, de um conselho, de um fervor em sua fé, em sua caminhada. Que ela também continue caminhando à frente de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos grupos pastorais, movimentos, das nossas paróquias, dos nossos comipas, de todas as forças missionárias, para que, né, empolgados como Maria, tenhamos também nós a coragem de sairmos dos nossos comodismos, né, das nossas mesmices, para irmos ao encontro de fato daquele que nos chamou e nos envia para que possamos anunciá-lo. Roguemos juntos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que tenhamos todos um bom encontro, que o Espírito Santo possa inspirar este momento de partilha e de fraternidade. Assim seja. Amém. Amém, muito bem. Queremos passar a palavra para a Luciana dos Santos, que é do Grupo de Trabalho de Animação Missionária Nacional, e que vai falar com a gente, né, sobre o Programa Missionário Nacional, com relação a uma prioridade, que é a animação missionária com foco nos conselhos missionários, COMID e COMIPA. Luciana. Boa noite, meu povo, paz e bem a todos vocês, que alegria poder encontrar vocês. Olá, ver alguns rostos aqui conhecidos. É um prazer poder estar com vocês nessa noite. Estão me escutando bem? Tá bom o som? Tá tranquilo? Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer, que é uma honra poder estar aqui com vocês essa noite e de ouvir vocês se apresentando de tantos lugares, né? Tantas regiões que estão presentes aqui para esse momento de partilha, para esse momento de encontro, para esse momento da gente trocar experiência e cada vez mais nos apropriando, né, dessa consciência e dessa atitude mais missionária, né, no nosso fazer. De fato ser missão, né? Então a gente precisa cada vez mais conversar, pensar junto para que nós possamos caminhar, para que de fato nós possamos construir e consolidar de fato uma igreja em saída. Então eu quero começar agradecendo a vocês pelo carinho, pela acolhida, pelo convite. É um prazer estar com vocês, né? E falando um pouquinho de mim antes da gente começar, eu faço parte do GT, né, de animação missionária, do grupo de animação missionária, porque dentro do Programa Missionário Nacional nós temos os GTs. E eu faço parte de um dos GTs, né, grupo de trabalho. E o nosso GT de animação missionária tem por intuito justamente articular essa questão da animação missionária dentro dos regionais. Então, aqui nós vamos conversar um pouquinho
sobre esse contexto da animação missionária. Né? Eu sou leiga, casada há 25 anos, sou mãe de um rapaz de 22 anos, e a minha caminhada, né, como leiga na igreja, foi ali descobrindo e redescobrindo o sentido de fato de ser cristã católica. Né? E isso é uma caminhada. Então, a caminhada no sentido de me descobrir nesse processo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês ao longo desse nosso bate-papo, um pouquinho aí da minha história também, dando aqui também um pouquinho do meu testemunho, tá certo? Faça a vocês, quem puder, pega aí um papel, pega aí uma caneta, faça as suas anotações, façam os seus registros para que nós possamos depois ir conversando. Caso precisem, colocando coisas no chat, peço a vocês, Valéria, que me ajude, Maria Nazid, que me ajude, Andréia, Padre também, Dian, pode ir ajudando aí, vendo aí as perguntas, respondendo, porque aqui eu quero que todos nós possamos ter esse espaço como um espaço da gente construir junto. Não sei tudo, não sei muito, o pouco que eu sei eu quero partilhar, e eu já quero, Padre, já pedindo desculpa aqui se eu falar besteira, viu? Se eu falar besteira, só abre aqui e corrige, por favor, tá bom? Porque eu tenho que me permitir também já pedir desculpa. Se preocupe não, Luciana, estamos em casa, estamos em família. Então tá bom. Todo mundo está aqui para aprender, viu? Então tá bom. O seminarista Eric também, que eu sei que está aí, precisando, interrompe e faça as suas correções, que a gente está aqui para falar de... Tá bom? Tá certo? E bom. É verdade, Nil. Então vamos começar. Ela foi lá em casa e dormiu no sofá. Claro. Durante a nossa... Eu não sei o que é que eu diga. Para não ter ruído. E a gente vai usando o chat, mas se alguém precisar falar alguma coisa, por favor, abra, interrompa e a gente vai conversar. Boa noite, dona Marina. Bem-vinda. Ela está com o microfone aberto. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Muito bem, deu certo, Luciana. Deu? Ah, então tá bom. Deu. Deixa eu partilhar com vocês aqui o meu arquivo, só um minutinho. Bom, a gente só lembra que para que tenha um bom êxito a reunião, a gente deixa o microfone desativado. Necessário alguma pergunta, alguma intervenção, a gente liga e faz ali a pergunta, tá certo? Porque senão acontece a interferência, aí acaba que atrapalha um pouco a formação, tá certo? Agradecemos. Tá ok, então. Deixa eu estar abrindo aí para vocês. Vamos vendo aí se vai abrir. Compartilhamento. Abriu para vocês? Direitinho? Sim, sim. Abriu. Tá bom. Então vamos lá. Vamos conversar então hoje nossa proposta nessa terceira noite de formação missionária é a gente conversar então sobre, falando de certa forma sobre o Programa Missionário Nacional, né? Mas trazendo como ponto de chave aí do nosso olhar, das nossas reflexões, é a gente pensar na animação missionária, né? Então com foco nos conselhos missionários. Então, nossa proposta para essa noite é a gente conversar um pouco sobre essa dimensão que é tão importante, essa dimensão que ela é fundamental hoje quando a gente olha para a realidade da igreja, né? E trazendo aí quais são as possibilidades, quais são os possíveis caminhos que nós já temos estruturado, que nós já temos ali, né, orientações nos documentos da igreja, mas que em alguns momentos a gente ainda não colocou isso de fato para acontecer, né? E aí eu começo abrindo com vocês aí a capa. Essa é a capa do Programa Missionário Nacional, né? Então, esse programa ele foi construído coletando informações a partir de todos os conselhos dos regionais da CNBB. Então, a partir das assembleias, né, houve aí a coleta de dados para a gente entender qual é a realidade de vivência missionária que é vivida em todas as dioceses, em todos os regionais, né, do Brasil. E esse programa, então, ele foi feito toda uma coleta, foi todo um material que foi coletado, e no Conselho Missionário Nacional, que nós chamamos de Comina,
nós tivemos ali um momento de debruçar sobre esses dados, de olhar sobre o que a realidade nos diz. Então, no primeiro momento, eu quero dizer para vocês que esse programa, ele nasce de um fruto de muita contemplação do que somos, da realidade que nós trazemos, de verdades que são vividas, né, em cada regional que temos aqui no nosso país. E esse programa, então, ele tem um propósito, né, dessa construção e, de fato, disso acontecer de 2019 a 2023. Então, por isso que agora os GTs, né, os grupos de trabalho, eles estão se dinamizando com missionários para que, de fato, possa acontecer, possa, de fato, realizar aí a partir das prioridades, né? Que, no caso, são 4 prioridades principais: a formação, a missão adigentes, a animação missionária, da qual eu faço parte, e o compromisso profético e social. Então, a partir de cada uma dessas prioridades, nós temos ali os eixos de trabalho, né? Nós temos ali os pontos que foram levantados por essa coleta de dados para que nós possamos, então, juntos articular uma igreja mais missionária, uma igreja que, de fato, vai assumir a sua identidade, né? A sua identidade primeira, né? De ser uma igreja em saída, uma igreja missionária. E é interessante a gente ver a capa do livro, né? Que está baseada aí na cena bíblica de Lucas capítulo 10, de 25 a 37, que é a Jesus, né? O bom samaritano aí vê e sente compaixão, né, e se aproxima do caído e cuida, né? Ele é o modelo para a vida missionária, é o discípulo missionário. Nós somos todos chamados a seguir os passos de Jesus. Então, essa parábola que é ilustrada na capa é esse sentido, né? Nós não podemos deixar os caídos, nós não podemos deixar os necessitados à mercê, porque esse mandato nos foi dado, né? E nós possamos, de fato, a partir da organização do Programa Missionário Nacional, pensar esse tempo da vivência, da construção, da elaboração e, de fato, da concretização como um tempo de graça, né? Que nos indica o caminho de missão, né, de uma igreja, de fato, mais samaritana. É isso que nós desejamos. Então, para começar, trazendo um pouquinho para vocês o que significa esse programa, né? E nós estamos nessas construções. Bom, a minha fala vai estar organizada com vocês em 3 partes. E nós vamos começar falando sobre o principal ponto aqui que nós estamos trazendo, né? O que se entende por missão? Né? A gente fala tanto em missão, a gente fala tanto, a gente ouve tanto falar de missão, mas o que é de fato missão? Isso a gente precisa ter claro, porque talvez o que um entende, o outro entende, a partir de que ponto se entende, a gente tem ações diferentes, a gente tem contextos e caminhos diferentes. Mas o que de fato significa missão? Né? No Evangelho de Marcos a gente tem, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A gente sabe que missão tem um envio, missão tem algo a ser realizado. A missão dada, então algo a ser realizado. E nós precisamos cumprir essa missão. Quando a gente olha os documentos da igreja, publicações, né, alguns suportes que nós temos, a gente começa a olhar para esse contexto atual, né, a missão hoje, a missão no nosso tempo. Nós temos 3 grandes pontos que nós falamos do contexto da missão. Um dos pontos que nós trazemos olhando para a missão hoje é ter a certeza que quando eu falo de missão, eu estou falando de anúncio. Anúncio da fé em quem? Em Jesus Cristo. É anunciar que Jesus veio, ele viveu aqui, ele nos ensinou, ele morreu, mas ele ressuscitou e está preparando lugar, né, junto à casa do Pai para nós. É a gente anunciar o amor de Deus por cada um de nós. Então, missão é isso, é esse anúncio, é essa saída. Isso é missão. O outro ponto que nós não podemos deixar de olhar quando a gente fala do que é missão é a missão no contexto da igreja, né? É sinônimo, é de dever da igreja. Então, é a gente entender que essa dimensão, ela está interligada. A missão, ela é transversal à ação da igreja. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso.
E de forma principal, a gente traz como um ponto importante de análise quando a gente fala da missão, é quando a gente fala de se desenvolve em particular com a pregação, né? Da qual a gente nasce as novas igrejas, quais compete o dever de prosseguir, né, a obra da evangelização, né? O do cuidado com aquele que já ouviu falar, que já ouviu, olha, Cristo, né, o reino de Deus, mas e às vezes aquilo vai ficando lá perdido. Então, uma ação de evangelização ela se faz necessária. O anúncio primeiro, aí sim, né, a pregação de anunciar quem é Jesus, né, esse Cristo que nos ama e que nos salva. Né? O anúncio do evangelho, a gente precisa ter claro. E aí, de forma especial, muitas vezes, quando nós trazemos o conceito de missão, a missão adigentes, né, além fronteiras, né, que vai além desse espaço territorial, ela é muito forte também quando a gente traz esse conceito, essa concepção de missão. Né? Então, quando a gente traz esse contexto de missão no olhar adigentes, né, além, a gente traz muito aquela concepção do anúncio, né, cristão nas terras de missão, né, aquele lugar longe que ainda não tinham sido contemplados plenamente pela evangelização, aquele lugar que nunca ouviu falar de Cristo, aquele lugar onde não chegou ainda, né? Ou onde a evangelização ela ali falha, né? Falha, ela é deficitária, falta. Então, pensar também na missão adigentes é pensar na continuação e no aperfeiçoamento da evangelização dos territórios de missão. Né? Então, não adianta só ir e pregar, mas tem que cuidar. A evangelização ela tem que acontecer. Né? É uma implementação da igreja que ela precisa estar concluída. Então, não é só o anúncio, mas é, de fato, fazer com que que a igreja se realize naquele espaço, naquele lugar, para aquelas pessoas. Né? E isso também está dentro do contexto da missão adigentes. Né? Missão adigentes é a missão no sentido do primeiro anúncio da fé, como eu já acabei de falar. Né? Como eu falei, nos antigos continentes, né? onde as pessoas ali talvez nem conheçam, né? Não saibam, não têm esse conhecimento. E quando você tem a possibilidade desse anúncio, isso vai crescendo, isso vai contagiando, e as pessoas vão, então, compreendendo, amando, conhecendo, caminhando, seguindo. Né? Então, missão adigentes é a presença nos territórios, né, da antiga cristandade de população, né, que provém aí desses outros espaços que são alheios aí à fé cristã. Então, para a gente começar, a gente precisa trazer um pouquinho do que hoje as pessoas, o que a gente escuta às vezes falar de missão. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. Missão é anúncio. Anúncio que Jesus veio, ele veio, nos ensinou o caminho do céu, ele nos mostrou que tem o Deus que nos ama, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e está nos esperando. Né? Estamos aí nos preparando para esse encontro, nessa morada eterna. Temos que entender que essa missão, ela se concretiza no espaço-tempo, do espaço da comunidade, do encontro, da igreja. Né? Essa comunidade, nós como irmãos, nós precisamos estar unidos, né, nesse espaço. Isso também é uma dimensão que perpassa a definição de missão. E aí, gente, é muito importante a gente trazer hoje o que o Papa Francisco nos exorta. Né? Ele nos exorta no Evangelii Gaudium de um olhar muito cuidadoso para o contexto da missão, olhando para dentro, né, das nossas ações dentro da igreja. Então, olha que interessante. Eu sei que alguns textos vão ver que são um pouquinho grandes, mas eu achei importante não tirarem um pedaço, mas trazer para a gente pensar junto. Então, a igreja, ela não pode ser um fim em si mesma. Né? A gente tem que estar claro, a gente tem que ter isso muito claro. A gente tem claro que a igreja ela precisa ter uma opção missionária. Missionária, uma opção que de fato esteja em saída, capaz de transformar todas as coisas, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se torne de fato um canal adequado à evangelização do mundo atual, né, do que a autopreservação. Né? Somos exortados a tomar cuidado. Então, às vezes, a nossa igreja está muito se autopreservando, não está se despojando no sentido da opção missionária.
A reforma das estruturas, que é a conversão pastoral, só se pode entender nesse sentido, fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, com que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias sejam mais expansivas, quer dizer, que se espalhem, que vão, né? E que sejam o quê? Abertas, colocando os agentes pastorais em constante atitude de saída. Olha como eu coloquei algumas palavras bem vermelho para a gente ter claro desse texto que palavras são importantes para a gente. E com isso, claro, essa atitude de estar em saída vai favorecer assim, o quê? A resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Então, é importante entender que a nossa opção principal tem que ser uma opção missionária. E para isso, faz importante nós passarmos todos por um processo de conversão, né? Voltar a essa essência, voltar a esse contexto, para que de fato nós possamos ter essa atitude de saída para anunciar Jesus, para anunciar esse primeiro amor, né? E aí, cabe aqui pedir, vamos juntos aí fazer, assim, olha essa imagem de uma mulher com uma lupa, né? A lupa serve para a gente ampliar um pouquinho mais, para a gente entender, buscar ali aquelas linhazinhas da bula de remédio que a gente não consegue encontrar, que não consegue ler o que está escrito ali. E eu pergunto para vocês, e agora, gente? Diante de tudo isso que a gente colocou, né? Quem é que sou eu nessa história? Quem é você nessa história toda? Quando a gente fala de missão, quando a gente fala de opção da igreja, quem sou eu nessa história? Quem somos nós nessa história toda? Quem somos nós? Né? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, né? A gente precisa voltar à origem trinitária da missão. Para a gente entender o contexto de missão, a gente precisa voltar lá no início. A gente precisa fazer, mas por que se fala tanto? Por que isso tanto hoje, tá? Mas por quê? Vamos entender isso um pouquinho? Vamos pensar junto aqui. Tá? Então, vamos olhar aqui, porque no início, né? Deixa eu só arrumar aqui uma coisinha. Eu queria ocultar aqui, mas não está ainda. Vai. O que é importante a gente pensar? Então, vamos lá. No início, o que nós temos? Então, vamos voltar, né, na leitura da palavra. Né? Jesus veio, né? Ele convocou ali os discípulos, ele conviveu com os discípulos, ele foi ali o principal mestre, né? Ele é o principal mestre, ele ensinou, ele mostrou e ele enviou. Então, ele fez ali um envio de 2 em 2. Então, quando a gente olha a Igreja das Origens, né, que vive muito da missão e se sente arrastada por uma dinâmica missionária. Então, o início de tudo, vamos olhar bem, é um sair. Né? A gente não conhece aqui nenhuma situação, nenhuma definição puramente pastoral. O que nós temos aqui é uma saída de 2 em 2 para o anúncio, né? Para o testemunho, para levar a boa nova. Não temos aqui nenhuma definição missionária puramente ligada a uma questão de pastoral. Até porque aqui, né, nesse envio, aqui nesse momento, nós não temos essa estruturação, vamos pensar assim, como igreja que nós temos hoje. Isso vai surgir pouco depois. Né? Então, o que é importante a gente pensar? Quando a gente fala, né, a missão, ela tem uma origem trinitária, a raiz trinitária da missão, ela é muito importante para a gente entender que a origem da missão ela não está no homem nem na igreja, mas no próprio Deus. Né? O próprio Deus, ele envia. O próprio Deus, ele sai de si. O fundamento do esforço missionário, então, se encontra na dimensão mais profunda da essência divina. É divino sair-se de si para o encontro do outro, para o encontro do necessitário. Ou seja, no envio do Filho ao mundo, que é fonte, né, arquétipo, quer dizer, aquela base, aquela estrutura, e o modelo de qualquer missão. Então, o envio que Deus faz de si próprio, mediante o envio do Filho e do Espírito Santo ao mundo.
Então, essa imagem ela nos provoca a pensar, né, nesse mistério da Santíssima Trindade, mas é um Deus em pessoa três, e um Deus que, né, Deus faz de si próprio, né, o envio, né, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, mas é Deus. É essa compreensão desse contexto da Santíssima Trindade. Então, quando nós começamos a trazer esse pensamento de olhar a raiz trinitária da missão, nós entendemos claramente, né, que missão, portanto, não é obra humana, mas é divino. É divino. E o próprio Deus enviado, o Filho, nos ensina o sentido e como ser missão, e como fazer a missão, e como dinamizar a missão. Ou seja, a Trindade, meus amados e minhas amadas, representa o fundamento dinâmico de comunhão do próprio Deus, né? Que permite a abertura intra para o mundo, né? É importante a gente ter isso muito claro. Olha como isso é belo, gente. Como isso é belo, né? Como isso é importante da gente ter claro. Cristo manifesta o amor gratuito do Pai. Cristo manifesta na sua atitude, no seu agir, na sua maneira de estar no meio de nós. Cristo torna visível o Pai que é invisível, né? Abrindo assim acesso à vida trinitária. Cristo, portanto, é, lógico, o primeiro e o maior missionário, né? Visto que já existiu. Ele é o primeiro missionário, ele é que nos ensina como ser verdadeiros discípulos missionários. Quem é Deus e, à luz disso, quem é o homem? Então, é importante estarmos conscientes de quão importante é pensarmos na origem trinitária da missão. Então, missão não é qualquer coisa. Missão para o cristão é essência, é jeito de ser, é jeito de agir. Deus é muito mais, gente, do que uma espécie de comitente externo, né? Para a conquista missionária do mundo. O próprio Deus trinitário flui para o mundo, a fim de nos abrir o caminho da salvação. É amor demais, né, gente? Nossa, quando a gente começa a pensar junto, olha como a gente vai vendo assim, meu Deus, como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Como Ele nos quer bem. Né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa imagem, nesse desenho, que é a Cristologia Trinitária. Então, quando a gente pega aí o desenho, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente, Deus, então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai, nessa figura do eterno, do líder, é o resumo da divindade. Esse Espírito Santo, um eterno agente, um resumo da atuação. O Filho é o eterno mediador. E aí vocês vão vendo que a gente entra ali com um quadradinho, esse Filho que tem natureza divina, ele vem por amor, por envio, por obediência, assumir uma natureza humana. Tem um livro, Jesus, a Humanidade de Deus, que é fantástico, é do Castillo, vale a pena a leitura depois, é incrível, é muito, muito, muito bacana a leitura, uma leitura muito gostosa da gente pensar. Então, olha como a nossa dimensão, essa natureza humana que Jesus assume, como isso nos leva a esse encontro, desse Deus trinitário e também a esse compromisso. Então, amados e amadas, a gente tem que entender que a origem da missão dos discípulos, então, essa missão dos discípulos, ela vem lá da Mission Dei, dessa missão de Deus, essa missão que é trinitária desse envio de Jesus. Então, a origem da missão dos discípulos está inserida no próprio Deus. E que, por conseguinte, Deus é a fonte da graça e da fecundidade. Então, tudo que podemos conhecer de Deus, aprendemos-lo graças à revelação de Cristo e à obra do Espírito Santo. Então, a gente vai ver que nós estamos interligados. A missão dos discípulos, ela vem da missão anterior, que é o Deus Pai, enviando Deus Filho, Jesus. E, claro,
O envio do Filho, né, na carne de um homem, vai permitir o quê? Né? Vai nos permitir participar na plenitude da vida divina. Né? Então, com efeito, é esse Filho que, por sua vez, envia a igreja para que essa dê frutos. Então, a gente está vendo que nós estamos interligados. Né? Tem até aquela... Tudo está interligado. Estamos todos interligados. Então, nós temos, vamos voltar lá que nós vamos completando aqui, né? A Mission Dei, a missão dos discípulos, e aqui nós temos o quê? A missão da igreja, né? Como casa, como espaço de encontro, como espaço da gente congregar junto, de forma sinodal, né? De forma como uma grande família, como irmãos e irmãs. Né? E aí, claro, a missão da igreja, ela, como já a gente viu ali a exortação do Papa Francisco, ela não pode ser autorreferencial, né? Mas olhar para o exterior. Né? A gente tem que tomar cuidado, e aí é isso que a gente precisa olhar hoje. As práticas que nós estamos exercendo hoje, as práticas vividas pelo nosso fazer na igreja, de fato, estão sendo práticas que estão, né, levando a um fazer, de fato, a uma concretização da missão, ou estão sendo autorreferencial para ela mesma? Né? Uma igreja que está voltada para si mesma. Né? Ela é uma igreja ad extra, por exemplo, para fora, para todos. E por isso ela tem a natureza missionária. Né? Seja qual for o lugar onde ela estiver. Nós não podemos esquecer disso. E essa pergunta ela deve perpassar a todos nós. Né? A missão da igreja, ela determina por mandato evangélico e colaboração sacramental na obra divina, a forma em estado de realização histórica e dinâmica de toda a criação. Então, nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir da nossa essência. E a nossa essência é a missão. Nossa essência, ela parte desse envio, né? Esse envio no qual nos foi dado, esse envio que é divino. Né? Então, eu pergunto a vocês, a missão pertence à igreja ou a igreja pertence à missão? O que vocês acham, hein? Qual a opinião de vocês em relação a isso aí? Será que a igreja que pertence, a missão pertence à igreja ou a igreja que pertence à missão? O que vocês acham? Escrevam aí no chat aí, ou quem quiser abrir o microfone para falar. A igreja pertence à missão. A igreja pertence à missão. Por quê? Sabe dizer por quê? Por que você acha que a igreja pertence à missão? Mais alguém quer falar? Boa noite. Boa noite. A igreja pertence à missão, porque a missão foi dada por Deus e a igreja Deus enviado aqui na Terra, né? Porque Jesus enviou a ser igreja e anunciar a nossa volta para lá. Exatamente, muito bem. É isso aí. Alguém acha que é o contrário? Não? Então, qualquer coisa, vou escrevendo no chat, eu estou sem ouvir. Pode falar. Não é. A igreja pertence à missão porque a missão, a gente é a missão de Deus, que é a igreja, né? A missão de Deus é a igreja? Sim. A missão de Deus é a igreja. Então, a igreja pertence à missão? Sim, pertence sim. Pertence sim. Então, a missão pertence à igreja ou a igreja pertence à missão? É a igreja que pertence à missão, né? Até historicamente falando, quem veio primeiro? Foi a missão ou foi a igreja? A igreja. A igreja veio antes da missão? Isso. Veio? Será que Jesus veio aqui? Conte para mim. Você acha que quando Jesus veio aqui? Vamos voltar lá em Belém. Jesus veio, ele já abriu uma igreja? Ele fez lá o templo, ele construiu a igreja e depois ele fez com que mostrasse a necessidade da missão? Ou ele primeiro veio
ensinou o que significa ir anunciar, ir ao menos favorecido, ir aos excluídos, e só depois é que a igreja foi organizada. Só depois que a igreja foi organizada. Então, veja bem, quando Jesus esteve conosco aqui, né? Quando Jesus esteve aqui presente fisicamente, não veio aqui e fundou uma igreja. Né? Isso foi um processo que foi acontecendo historicamente depois que Jesus foi preparar. Quando Jesus ressuscitou, ficou alguns dias com os apóstolos, vivemos ali Pentecostes e tudo mais, e ele foi. E aí, logo eles esperavam assim, não, ele vai voltar, né? Ele vai voltar logo. Só que não foi tão rápido, até hoje, assim, fisicamente, ele não voltou, né? Vamos dizer assim, humanamente aqui. E aí, o que aconteceu, então? Nós temos aí todo o processo histórico, né, de Paulo, de fundar as primeiras comunidades, as primeiras reuniões que aconteciam nas famílias, nas casas de família. E depois, século I, século II, a história da humanidade, é que aí sim foi se organizando a igreja, como nós conhecemos hoje. Então, meus amados e meus amados, né, a missão, ela... Né? A missão, ela é o principal. Né? A missão, ela tem uma igreja, porque a missão surge primeiro. Né? É missão, a missão. E a igreja, ela veio para organizar, para dinamizar, para estar ali, de fato, criando esse formato que talvez nós temos aí, que foi, lógico, foi transformando até o que a gente tem hoje. Então, é muito importante a gente entender isso. Jesus, ele veio nos ensinar o contexto de missão, de ir aos excluídos, de ir ao menos favorecido, de ir à periferia, de ir anunciar o reino de Deus. Imagine que naquela época, as pessoas... Quem era o poderoso naquela época? Era o imperador. O imperador era poderoso. Em Roma, não quer o que o imperador quer, manda matar. Então, César, né? E todos os outros. Então, o que eles conheciam de autoridade? Era um rei que castigava, era um rei que queria o dinheiro, o tributo. E Jesus veio para aquele favorecido, menos favorecido, para o excluído, dizer, olha, tem um rei que é o rei, né? É um pai, não é um rei que ele é mau, né? A gente tem um Deus que é pai. Então, Jesus veio anunciar esse Deus, esse reino, que não era esse reino que os homens conheciam. Né? Então, amados e amadas, quando a gente pensa na organização da igreja, desde a formação das primeiras comunidades, ali com Paulo, e todos, né, século I, II, e aí foi seguindo, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que olhar para a igreja hoje e tomar cuidado para não ser uma igreja de eventos. É festa disso, é agenda que tem que preparar, é reunião, é só passeio, é movimento. Ah, o cargo tal, eu sou isso, eu sou daquilo, qual é o programa? Percebam nessa imagem que está tudo voltada para ela mesma. Né? É tudo voltada para ela mesma. Mas o que tem que acontecer quando a gente pensa em uma igreja em saída, quando a gente pensa em uma igreja em chave missionária? É uma igreja que está para fora, a diestra, quer dizer, com oração, as visitas, o testemunho, o serviço, a ação social, missões, o discipulado, né? A evangelização. Ou seja, nós temos que mudar a mentalidade de como nós estamos fazendo com que a vivência, né, da dinâmica da igreja, ela se fique de fato fechada nela mesma. Né? Ou seja, a igreja, ela anuncia, ela celebra e ama, gente, né? Orientando para a saída. Nós escutamos, ide em paz, o Senhor vos acompanhe no final da celebração dessa... Ide para onde, meus irmãos? Ide anunciai, ide ser luz, ide ser sal, ide anunciar, e cuidar, e amar, né? E gerar vida nova. É isso. A gente tem que continuar, de fato, vivendo isso no nosso dia a dia.
E não a gente ser aquele velho e velha cristã de domingo, né? Que a gente acredita que ser cristão hoje, católico, é só ir à missa, é só estar lá numa pastoral, e isso nos basta como cristãos. A gente precisa entender que não é só isso não pode nos bastar. Por quê, meus amados? Porque a origem trinitária da missão nos ensina que um Deus despojado que sai para o encontro do necessitado. E como eu que digo que sou filha de Deus, como eu que digo que sou uma cristã, fico no comodismo das minhas ações. Então nós não podemos parar. E aí volta aquela mulher de novo perguntando, né? E agora? Luciana, Oi. Desculpa aí interromper seu raciocínio. Não, vamos colaborar. É porque eu achei a sua fala muito provocativa, no sentido de que, de fato, a nossa igreja hoje, templo, né, a nossa igreja povo, estamos precisando tomar essa consciência de que a missão é nossa, que somos todos missionários, desde lá do envio do nosso batismo. Por quê? Porque muito ainda dentro da igreja se tem aquela ideia de que missionário é só quem é da família missionária, quem é da infância, quem é do Comipa. Então, eu sou da liturgia, eu não sou missionário. Eu sou ministro da Eucaristia, não sou missionário. Eu sou do dízimo, não sou missionário. Então, eu não tenho compromisso com missão. E aí a gente peca e deixa de crescer muito enquanto igreja quando a gente não assume essa identidade missionária, né, como a própria igreja. Porque eu acredito que se todos os grupos pastorais, movimentos, as comunidades tivessem, de fato, esta identidade missionária, a nossa igreja ela seria uma igreja muito mais ativa e deixaria de estar mais preocupada com eventos, mas para preocupar-se mais com o anúncio, né? Porque às vezes a gente acha que só fazer evento está anunciando. E, de fato, a gente está cumprindo a agenda, programas e etc. E deixa Jesus lá no cantinho dele. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Ótima colaboração. E olha o que você está falando aí, ó, a pergunta que eu estou colocando aqui. Sou batizado? É isso mesmo que está colocando, né? A gente precisa entender que a partir do momento que nós somos batizados, todos nós somos discípulos missionários de Jesus. Todos nós. Qual é a grande questão agora? É isso que o senhor acabou de colocar. A gente precisa pensar junto como que nós vamos, então, fazer com que toda a igreja, povo de Deus, comece a entender que esse nosso jeito de ser igreja, ele não dá conta de todo o mandato que nós temos, que nós recebemos do nosso batismo, de ser discípulo missionário. Não basta só, como eu acabei de falar, essa dimensão. Então, todos nós somos batizados, então todos nós somos discípulos missionários de Jesus. Isso faz parte da, né? É como se fosse, é a nossa essência. A questão e aí eu trago de novo para a gente pensar junto. Eu preciso ter a consciência. Nós precisamos ter a consciência de que nós fazemos parte desse esquema que eu acabei de colocar para nós aqui, ó. A missão de Deus, né? A missão dos discípulos, a missão da igreja, ela é toda, né? Essa realização, ela está também aqui. Olha, nós somos batizados. Todos nós batizados estamos aqui dentro desse contexto. Estamos aqui juntos. E a gente precisa ter consciência disso. E a gente precisa compreender, e a gente precisa buscar conhecer mais. Porque, gente, como não amar um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bom, que nos, né, deu seu próprio Filho para nos salvar, que vem nos mostrar todo dia toda a sua graça e a sua misericórdia. Né? Como que eu posso ficar com tudo isso guardado para mim e não anunciar, e não ser, de fato, né, uma pessoa, um cristão, uma cristã, verdadeiramente? Porque tem muita gente que se diz, né, eu sou cristão. Realmente você é um cristão? A gente realmente está assumindo o mandato de Jesus? Né? Eu já ouvi alguns comentários que as pessoas falam assim, olha, tem gente que às vezes é muito mais católico do que cristão.
Tem gente que esquece, né, do fundamento do que Cristo nos pede, do que Cristo nos ensina, do que os evangelhos, as cartas, os atos, tudo que nos é apresentado claramente, porque às vezes está preso a isso que o senhor acabou de falar, né? A festa, ao evento, a isso tudo. E aí é importante a gente entender que quando a gente olha, né, construindo esse esquema, Deus Pai, ele viu o sofrimento do homem, né? Ele viu o homem sofrendo. O que Deus Pai fez? Ele envia Cristo, Deus Filho. Deus Filho também vê esse sofrimento e ele vai ao encontro do excluído, da excluída, do que está à margem, né? Eu escutei uma vez uma pessoa falando assim, Jesus foi um marginal. Isso foi na formação, foi no CAN, né, que aconteceu na Bolívia, e eu fiquei assim ouvindo, né? E eu falei, Jesus foi marginal? Foi, porque ele viveu à margem, ele viveu à margem da sociedade, ele foi naquele que estava à margem. Então, ele também foi um marginal no sentido de ir lá à margem. Ele também ficou de fora, e ele foi perseguido e foi morto porque ele defendeu aquele que era o que estava à margem, né? Então, Cristo, ele veio, viu e agiu. E nos ensina como agir, né? Esse Cristo que também é guiado ali, esse Espírito Santo que é força, que também vem de Deus e que é Deus. E aí, claro, tudo isso nós nos encontramos aqui, como igreja. Todos nós que somos batizados. E aí, por que essa setinha agora está amarela? Né? Porque em muitos momentos nós precisamos ainda de todo esse processo que o senhor acabou de colocar, que é um processo de voltar à origem. Por isso que eu comecei a minha fala trazendo, né, esse olhar para a gente olhar de onde vem a missão. A origem é trinitária, a origem é de Deus. Nós não podemos esquecer a nossa essência, né? Então, ser esse discípulo, essa discípula, significa o quê, gente? É ter a disposição de permanecer, né? De levar aos outros o amor de Jesus. Isso sai espontaneamente, desculpa se for mal separado aí, em qualquer lugar. Seja na rua, seja na praça, no trabalho, no caminho. Então, é a gente também, desculpa aqui a minha sinceridade, é pegar lá, o meu crucifixo, o meu anel de tucum, a minha Bíblia, colocar debaixo dela, agora eu sou missionário. Então, naquele momento eu sou missionário. Não, é ser missão. É de fato ser missão aonde eu estou inserido. Sabe? É onde as pessoas, por onde eu passar, que o cheiro do evangelho fique, que o perfume do evangelho fique nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, na minha forma de agir, né? E de fato ter a atitude sim de ir ao encontro dos que estão à margem, dos que estão necessitados, né? Isso é importante, gente. Isso nos faz verdadeiramente encontrar o nosso sentido. Né? Esse nosso fazer. Então, cada cristão, nós, cada comunidade, há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Qual é o caminho que hoje Deus pede para você? Qual é o caminho hoje que Deus pede para mim? Qual é o caminho que Deus hoje pede para a sua comunidade, o seu grupo, a sua paróquia, a pastoral, a diocese, seu regional? Né? Mas a gente precisa estar convicto que todos nós somos convidados a chamar esse chamado. Né? Todos nós somos chamados a sair da nossa comodidade, a assumir, a ter coragem de ir sim nas periferias, né? E que a gente precisa ser luz do Evangelho. A gente precisa ter esse cheiro, né? O perfume do Evangelho nas nossas ações e nas nossas atitudes. Então, é isso, voltando ao que o senhor colocou aí no começo, viu? É redescobrir a dimensão missionária inerente ao nosso batismo. E para isso, meus amados e minhas amadas, nós precisamos passar por um processo de conversão. A conversão ela é diária, ela é todo dia, todos os dias. Né? Conversão pessoal, conversão pastoral, né? Conversão eclesial. É necessário. É a gente se revisitar todo dia nesse encontro com a pessoa de Jesus.
E isso é inerente a todos nós. Porque todos nós, a partir do momento que a gente foi batizado, a gente é enviado. Todos nós que somos batizados. Batizados, enviados. E aí, agora, é claro, vamos olhar para a nossa igreja. E aqui a gente traz esse pensamento no sentido, né, desse ser missão no contexto da igreja. Papa Francisco sempre coloca para a gente uma igreja em saída, uma igreja em saída. Porque a igreja é a comunidade de discípulos missionários. Todos nós somos discípulos missionários. E existem algumas palavras que é interessante quando o Papa Francisco coloca para a gente, né? A igreja em saída, a comunidade de discípulos missionários, são os que primeireiam, são os que envolvem, são os que acompanham, são os que frutificam e, claro, os que festejam. Né? Por que falar de uma igreja em saída, né, falar dessa comunidade de discípulos missionários, a gente traz todas essas palavras? Porque quando a gente fala de primeirear, é ir à frente, é ter iniciativa. A gente precisa sair do comodismo. A gente precisa ter a iniciativa e buscar essa mudança, essa chave de mudança. A gente precisa ter o cheiro das ovelhas, meus amados. A gente precisa ir buscar os que estão excluídos, que estão fora, os que não conhecem. A gente precisa lavar os pés, começando de um dos outros, né? A gente precisa ter essa postura. A gente precisa estar junto. Então, não adianta, né, eu dou um exemplo aqui, estamos falando de mim, né? Eu me cobrava muito, eu estive há 4 anos à frente do Conselho Missional do Regional Centro-Oeste, que aqui, né, pela CNBB, a regional da CNBB Centro-Oeste. Eu tive 4 anos como coordenadora do regional. E foram 4 anos, que eu digo para vocês, de muita aprendizagem, de muita visita, de viajar, às vezes, 500 quilômetros para uma cidade, 500 para ir, 500 para voltar sozinha. Né? Eu sou professora, trabalho de segunda a sexta-feira, e eu viajava na sexta à tarde, voltava domingo à noite, segunda-feira eu dava aula de novo, manhã, de tarde, de noite, porque eu também sou professora universitária. E por quê? Porque eu precisava estar junto. A missão me mandava ir mais longe. Né? Por quê? É necessário as pessoas terem disposição para estar junto. Né? Entender que os frutos, né, a palavra encarnada, ela dá frutos. Quando a gente pensa num processo de animação missionária, quando a gente pensa num processo de construção para a conversão, a convicção, o engajamento, né, dos discípulos missionários, a gente tem sim, gente, frutos. E aí, volta o que o senhor falou também, viu? A questão das festas, né? Às vezes a gente tem a festa da padroeira. No passado ainda não teve tanto, não, por causa do, né? A gente está vivendo aí a questão do convite. Mas, gente, festa da padroeira, não sei quantas mil pessoas, carreata, não sei o quê, e enche a igreja. Passou a festa, cadê o povo? Cadê as pessoas? Será que essas festas foi de fato um momento de encontro? De fato foi um momento de celebrar, de encontro com a pessoa de Jesus? Não estou dizendo que não é que tem que ter as festas, mas é que nós precisamos mudar a chave. Quais são os frutos verdadeiramente significativos das festas, dos eventos? Né? E, claro, a gente precisa festejar. A igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia. Né? A celebração. Isso é importante a gente lembrar. Então, trazendo tudo isso que eu acabei de falar, vamos pensar nesse esquema que eu acabei de colocar, né? Essa atitude aqui, eu não sei se nas realidades de vocês, existem todas essas pastorais ou movimentos. ECC, catequese, PASCOM, pastoral, né, da liturgia, pastoral do idoso, pastoral do dízimo, da saúde, a renovação carismática católica, a pastoral da criança, enfim. Olha como a gente tem todas as pastorais, né? E a gente tem as setinhas encaminhando para esta pastoral. Né? Eu quero trazer para a gente que no documento de Aparecida traz essa observação muito forte. Né? Cuidado, porque se as pastorais ficam fechadas nela mesma, a gente tem uma simples administração. Então, é aquilo que o Papa Francisco colocou, que eu trouxe lá no início da Evangelii Gaudium, é a autopreservação. Se as pastorais, os movimentos e todas essas ações, tudo isso que nós temos na igreja, não mudar a chave, se elas de fato não colocarem num pensamento missionário, em estado permanente de missão, nós vamos continuar vivendo
uma dinâmica de igreja fechada nela mesma. Ah, Luciana, então quer dizer que agora acabou, vamos ter mais pastoral? Não estou falando isso, de forma alguma. Meus amados e minhas amadas, a grande questão aqui é a pergunta: como nós podemos transformar o pensamento, a chave de mudança da pastoral, do movimento, para a ação missionária? Então, como que a pastoral da catequese, como que a pastoral da saúde, como que a pastoral do dízimo pode assumir, de fato, uma ação mais missionária? Né? Quando a gente começa a pensar nos membros, nas pessoas, a mudança de mentalidade das pessoas, o compromisso, o processo de conversão, de convicção, e aí nós começamos a, de fato, começar a mudar essa chave. Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos avançar para o caminho da conversão pastoral e missionária. Então, não é a gente acabar com tudo que a gente tem, mas é a gente olhar para dentro das nossas práticas de igreja e começar a pensar como que nós podemos ter ações mais missionárias. E aí eu vou dar um exemplo, estou falando de mim, né? Eu, por muito tempo, eu participo da liturgia, Ministério Sagrada Comunhão, Renovação Carismática Católica, Catequese, um monte de pastoral, né? E eu participei por muito tempo da Renovação Carismática Católica. Estou aqui longe, pelo amor de Deus, fazer nenhuma crítica a nenhum. São pensamentos meus, tá? São reflexões minhas aqui, se vocês me permitam. E na renovação, eu tive muita experiência de conhecer Jesus, a experiência desse encontro, né, do estudo, do louvor, da oração, quer dizer, esse encontro. Mas o que eu consigo perceber? Que em muitos momentos ficava naquilo, para mim, para mim, para mim, para mim, né? Então, em muitos momentos, eu não conseguia dinamizar aquilo para o outro, né? A gente ficava ali sempre nos encontros da renovação e aquilo ficava fechado ali naquilo mesmo. Então, eu comecei a pensar que nós precisávamos ter chave missionária. Então, amados e amadas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contemplar essas pastorais e começar a perceber quais são as ações. Temos respostas prontas? Não temos. Temos um manual para seguir? Não temos. Mas temos um povo muito criativo, temos cristãos e cristãs, discípulos missionários de Jesus, que estão dispostos a, de fato, fazer uma verdadeira igreja em saída, muito mais missionária. Então, é isso que nós precisamos fazer. Né? Há estruturas eclesiais que podem chegar a coincidir com dinamismo evangelizador, de igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anima, que sustenta e avalia. Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem fidelidade, né, da igreja à própria conversão, toda e qualquer estrutura se corrompe em pouco tempo. Então, a gente precisa de uma renovação eclesial inadiável. E eu volto a dizer, aqui não é para a gente olhar o que nós fazemos enquanto igreja e a gente acabar com tudo. Não é isso. Mas é mudar a lente com que olhamos. E a lente, ela tem que ser uma lente missionária. A lente, ela tem que ser de discípulos missionárias. E aí é interessante, né? O Papa Francisco, ele mesmo dormindo, ele não dorme no ponto, né? Ele já colocou isso para a gente, eu tenho certeza que vocês já ouviram. Ele sonha com uma opção missionária que seja capaz de tudo, gente. De transformar, né, o costume, o estilo das nossas festas, horários, a linguagem, que tudo isso, a estrutura eclesial, tudo isso possa ser um canal que vai proporcionar a evangelização, né, nesse nosso espaço que a gente vive hoje. A igreja encarnada no nosso tempo hoje. A igreja que está acontecendo hoje. Né? E aí, volta a perguntar para a gente falar aí, né? Que paróquia que a gente tem? Que paróquias que a gente tem hoje? E que paróquia que a gente precisa? Então, vamos lembrar, aqui não é para pensar num pensamento, né? Pensar, ó, mas não é para trazer um pensamento de divisão, de separação, de quebra, de afronto, mas é um pensamento de sinodalidade. Nós estamos juntos. E aí, eu trago também um pouquinho da minha história, né? Quando foi que a Luciana, ela conheceu
e ela entendeu que ser cristã era muito mais do que só o engajamento na pastoral, o engajamento na, né, participação da Santa Missa. Eu tive o prazer do bispo, né, daqui da minha diocese de Lusiânia, ele abraçou o projeto de animação missionária das Santas Missões Populares. E ao viver esse projeto de animação das Santas Missões Populares, eu pude experimentar esse processo de encontro com essa pessoa de Jesus de uma outra forma. Não é que eu não conhecia, mas eu conhecia muito mais aquele Cristo que foi me apresentado ali na catequese, aquele Cristo que estava ali talvez tão fechado nessa estrutura da igreja. E a partir desse momento que eu comecei a participar das Santas Missões Populares, eu fui apresentada talvez a essa outra face, mas é o mesmo Cristo, que é esse Cristo missionário, que me fala assim, vai que tem gente precisando de você, vai que tem gente ali que não me conhece e que você pode ser sinal de graça na vida dessa pessoa. Então, esse processo de vivência, experimentação, eu falo assim, existe uma Luciana antes da vivência desse processo e existe uma Luciana depois da dinamização desse processo. Eu falo isso convicta disso, porque o Cristo, né, esse Cristo que me foi revelado nesse processo, nessa metodologia, foi um Cristo que eu encontrei, e eu busco todo dia, porque a conversão diária é um encontro com a pessoa de Jesus. Então, amados e amadas, vamos olhar um pouco agora disso tudo que a gente está falando para a nossa igreja local. A igreja aí, né? Aí o lugarzinho onde você mora, sua comunidade, sua paróquia, a capela, olha lá. Nossas igrejas locais, as nossas realidades, elas são chamadas para a conversão missionária. Né? E a gente tem que pensar que essa conversão, esse processo de voltar para esse encontro com a pessoa de Jesus, é o elemento primário da evangelização. Então, nós precisamos entender que quando a gente pensa nesse processo, é a igreja encarnada no espaço que é real. Então, a gente tem que pensar a partir da realidade que a gente tem. Eu moro lá no interior do Piauí. Eu moro lá no sul, eu moro aqui no centro-oeste, eu moro lá no norte, lá no meio, nos ribeirinhos, né? Essa igreja, essa realidade das pessoas que vivem ali, essa realidade, ela tem que ser considerada, né? Todos esses meios, tudo isso é importante para esse encontro com a pessoa de Jesus, né? E esse encontro com esse Cristo, ele tem que ter um rosto local, com a linguagem daquele povo, com a música, com a cultura, com o jeito daquele povo, né? De dançar, de animar, de festejar. Então, nós não podemos pensar, então vamos trazer um pouquinho aqui para o projeto missionário. Ele vai olhar para essa realidade, ele vai olhar para as necessidades, para a carência desse lugar. Né? E a gente vai ver que na igreja local, a gente vai encontrar algumas realidades que são comuns. Né? Que são as periferias existenciais. Né? Algumas pessoas são tão pobres que não tem nada além de dinheiro. E essa, eu falo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é uma das maiores verdades que nós temos hoje no nosso meio. Né? A gente tem pessoas que estão cheias de bens materiais, mas são pobres na essência de Deus, são carentes, né? São pessoas que necessitam do nosso olhar e do nosso cuidado. Tem alguém com o microfone aberto aí? Quer completar? Quer falar alguma coisa? Seria bom para tomar um copo d'água. Ou alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma observação? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Quem está falando? É Diácono Domingos. Oi, Domingos. Eu cheguei agora da missa, aí me lembrei que hoje já tem essa live, né? E é uma alegria participar com vocês, né? E isso que você estava falando realmente é uma realidade, né? De que a gente realmente tem que estar com Cristo para poder fazer as coisas, tem que estar de coração, né? Coração aberto, o coração cheio de amor, né? Para poder realmente viver esse amor de Deus, porque senão a gente não consegue viver, não. Né? Exatamente, é isso mesmo. A gente tem que alimentar, né? Por isso que a gente fala de uma conversão todo dia. Todo dia, né? É verdade. Isso é importante. É verdade.
Obrigada, Domingos. Muito bom poder te ouvir, né? E é importante a gente pensar nisso mesmo. Esse encontro, ele é pessoal. O encontro com com a pessoa de Jesus nos leva a esse compromisso, né? Nos leva a entender que o projeto de vida nosso não pode estar fora do que Deus nos pede, do que Cristo vem nos ensinar, né? Que é amar os outros, que é cuidar das pessoas. É isso mesmo. Obrigada, Domingos. Nada. Ótima. Fique aí conosco, não saia não. Vou ficar. Tá bom. Então, amores, olha só. Cada igreja particular, então cada realidade, aqui a gente tem gente de todo o Brasil, praticamente, né? A porção da Igreja Católica sobre a guia do seu bispo, né? Ela também está chamada a um processo de conversão missionária. Então, a gente tem também muito que tomar cuidado, e aí eu falo aqui um pouquinho como leiga, porque eu já vi isso acontecer. Isso acontece nas paróquias de você, mas aqui já aconteceu, né? De leigos e leigas, às vezes, ficar contra o padre, de bater de frente com o padre, com o bispo, de bater. Não, gente, não funciona assim. Não é para separar, é para ser junto, é para estar junto, é para pensar junto. E, às vezes, nós vamos encontrar, sim, né, algumas dificuldades. Assim, o clero também precisa de um processo de conversão. Todos nós precisamos. E a gente precisa pensar juntos, de estarmos juntos, de estarmos pensando nessa comunhão missionária, né, de uma igreja missionária. A gente precisa indicar estradas, caminhos, possibilidades de forma esperançosa, na certeza, né, do que nós vamos ali encontrar, na certeza de quem vai à frente, que é o próprio Cristo. Né? Manter-se simples no meio de todos, de forma simples, de forma misericordiosa, né? Articular o diálogo entre as pastorais, desejar ouvir a todos. Né? O sonho missionário deve chegar, sim, né, a todo mundo. E aí é interessante que o Papa Francisco até fala de uma conversão do papado, né? Ele também traz essa fala. Então, meus amores, a pastoral em chave missionária vai exigir da gente, sim, um abandono do que a gente está acostumado a fazer, né? Daquilo que é cômodo, sabe? A gente sempre fez assim, a gente sempre vai fazer assim. Não sei se na comunidade de vocês acontece, mas na minha acontece. Ah, mas sempre foi assim. Sempre a procissão passou naquela rua. A gente sempre fez dessa forma, né? Então, o convite que nos é feito é da gente ser ousado, sabe? Ser criativo, porque a gente tem uma tarefa muito importante, né? De repensar os objetivos, de repensar as estruturas, o estilo, a metodologia, os métodos evangelizadores. Claro que a gente tem que respeitar a identidade das comunidades. Então, esse é o nosso convite. Não dá para a gente começar pensando nessa mudança de forma de ficar no comodismo. Não, gente, vamos olhar para essa imagem, que vocês já viram essa imagem aí, que foi no tempo atrás, mas eu acho linda essa imagem. Todos nós somos convidados a entrar nessa ciranda, a sair da nossa zona de conforto, a um colocar a mão no ombro do outro para pensar junto. Né? Então, vocês que estão aqui hoje, nós que estamos aqui hoje, a gente precisa começar a olhar para a prática que nós estamos realizando com esse olhar, com essa lupa mais missionária. Então, precisamos ter consciência da necessidade, ter consciência que a missão vem de Deus, né? A origem trinitária da missão. A gente precisa ter isso como fonte, a gente precisa ter isso de forma consciente, porque isso nos leva a um processo de motivação. A motivação é uma força interna que nos faz querer entrar nessa roda, que nos faz querer entrar nessa dança, nessa ciranda, de colocar a mão no ombro do outro, de cantar, de fazer junto, de pensar, de chorar junto também, né? E cabe todo mundo. Cabe o novo, o velho, cabe aqui o pequeno, o grande, cabe aqui o índio, né? Todos nós somos convidados a esse processo. Então, a isso tudo nós trazemos esse nome tão lindo do GT, né? Essa animação missionária. Então, a animação missionária, animar missionariamente, significa comunicar uma forma de espiritualidade na qual a vida se torna missão. Então,
Por que a gente tem que pensar nesse contexto, pessoal? Porque é justamente a animação missionária, ela não é simplesmente a gente pensar em eventos separados e a gente simplesmente não fazer aquilo, começar a gerar frutos na mudança da estrutura, né? A gente tem que começar a pensar que da forma que nós estamos fazendo, não está dando conta da necessidade da mudança para a chave missionária. Então, o GT, né, o Programa Missionário Nacional, ao deixar uma das prioridades a animação missionária, é porque estamos com uma realidade, olhando aí todos os regionais, que nós precisamos cogitar, articular, pensar e fazer acontecer a animação missionária nas nossas realidades. E para isso, claro, são necessárias aí algumas estruturas de organização e articulação missionária. Então agora, gente, olha só, não adianta o padre chegar lá, ou o bispo chegar, agora a gente aqui vai assumir a missão e tudo mais, tá? E como? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? É simplesmente chegar para as pessoas e comunicar? Ouvimos aqui mesmo, olha, tem gente que fala, não, você é missionário? Não, só o grupinho lá, como eu ouvi aqui na minha comunidade. Quem são os missionários? O pessoal lá do grupinho das Santas Missões Populares. Eles são os missionários. São eles que têm que visitar. Não, eu sou da Pastoral da Liturgia. Então, essa mentalidade tem que mudar. E para isso, então, existe toda uma dinâmica de organização. E aí eu trago aqui o segundo tópico, então, da nossa formação hoje, né, que são os conselhos missionários. Então, o conselho missionário, os conselhos, né, nós temos aí nós vamos ver aqui várias instâncias, eles são fundamentais e são importantes para a gente pensar junto, né? É uma maneira da gente pensar junto como? Então, por que é importante a gente pensar em criar os conselhos missionários? Por que é importante, gente? Porque ele é um ponto de referência da animação missionária para todos os âmbitos. E isso aqui serve sim, são estímulos sim, gente, para esse compromisso do anúncio do evangelho, né, da identidade, do que é a essência da vida na igreja. Então, por que é importante a gente pensar em criar os conselhos? Porque ele vai nos ajudar a dinamizar, né? Ele vai nos ajudar a pensar junto como que nós vamos, então, fazer com que todas as pastorais e movimentos, para que nossa realidade da nossa igreja local, ela comece a caminhar em chave missionária. Então, é importante a gente pensar nisso. Então, implantar e aperfeiçoar os conselhos missionários em todos os níveis. Então, quando a gente pensa no conselho missionário paroquial, o da diocese e o regional, que é, né, pela CNBB, essa deve ser uma meta para toda a igreja no Brasil. E aí, claro, são, como eu já acabei de falar, para articular, para animar, né, a presença do espírito missionário em nossas comunidades, de pensar de que forma vai ser essa programação, como é que vai acontecer, como é que nós vamos, de fato, organizar ações missionárias. E aí tem alguns documentos da igreja que vão trazer isso para a gente de uma forma muito forte, muito acentuada, né? Então, o conselho missionário, o que é, então, o conselho missionário? Eles são organismos que servem justamente para impulsionar. E aí, essa forma permanente, o ser e o agir missionário. E aí nós temos, então, os conselhos das paróquias, que são os comipas, né? O comipa. Na diocese é o comide, como eu já vi que tem muitas pessoas que fazem parte do comide, né? No regional, a gente tem, então, o comire, e nós temos o nacional, que é o comina, no qual está aí bem ligado às pontifícias do missionário. Vou mostrar um pouquinho aqui para frente, né? E os conselhos, então, eles são formados por esses grupos de pessoas. Então, somos nós que vamos compor esse conselho, né? Para que a gente possa pensar junto como trabalhar a animação missionária, como trazer a consciência de batizado e, claro, de discípulo missionário de Jesus, né? Não é uma nova pastoral, então o conselho não é uma nova pastoral, desculpa, mas é um instrumento para a gente reorganizar toda essa mentalidade missionária, né, que a gente está vivendo na nossa realidade. E aí, assim, quem inventou essa história de comide, comipa, comire, não sei o quê? De onde é que veio tudo isso? Gente, tudo isso, né, toda essa organização
foi pensado aí, foi dinamizada para alcançar uma maior unidade de eficiência operativa na animação, a Conferência Episcopal do Conselho Missionário Nacional, ele vai servir para pensar junto, para organizar. Então, foi organizado o que nós chamamos do COMINA, que é esse Conselho Missionário Nacional, né? E vai pensar, vai executar, vai programar, vai trabalhar também com esse processo da cooperação missionária. No Brasil, então, olha só, o COMINA, ele foi criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1972. Então, olha quanto tempo que foi criado, e até hoje nós temos regionais, né, dentro dos regionais, dioceses que não possuem o Conselho Missionário Diocesano, o COMID, e nós também temos lugares que não têm os COMIPAs, né? Então, falta ainda a gente, de fato, fazer com que toda essa dinâmica que foi pensada, ela não foi pensada por acaso, mas ela foi pensada para articular, para dinamizar. E aí, conforme o documento 108 da CNBB, Missão e Cooperação Missionária, né, de forma análoga ao COMINA, são constituídos também todos esses conselhos. Então, nós temos o COMINA, o COMIRE, que é o regional, né, que são formados também por cada regional aí, que estão ligados no meu caso, como era do Centro-Oeste, eu era coordenadora do COMIRE do Regional Centro-Oeste, que estava ligada à CNBB Centro-Oeste. Então, nós tínhamos aqui um regimento próprio, algumas questões próprias aí. Então, quando a gente pensa na articulação, só para vocês terem uma ideia como é que fica tudo isso, né, na articulação do COMINA, então a gente tem mais ou menos essa configuração. Deixa eu mostrar para vocês, para que nós possamos entender, né? As Pontifícias Obras Missionárias estão diretamente, são obras missionárias, né, do Papa. Então, o COMINA está relacionado, ligado diretamente às POM, né? E aí a gente tem uma assembleia, a gente tem a equipe executiva e nós temos a assembleia, que acontece uma vez por ano. Dentro do COMINA, nós temos aí ligados os COMIRES, que são os Conselhos Missionários Regionais, e nós temos, a partir, então, dos COMIRES, os COMIDES. Então, dentro do regional, cada diocese do regional deve possuir o seu conselho missionário diocesano, e cada diocese, em suas paróquias, ter os conselhos missionários paroquiais. E quando a gente pensa nisso, né, quando a gente traz todo esse pensamento do COMID, do Conselho Missionário Diocesano, depois do COMIPA, a gente deve entender que tudo isso é para a gente articular melhor esse processo de animação missionária, né? O bispo é quem preside o COMID, ele é responsável por esse organismo missionário, né? E ele tem, sim, de promover essas atividades, de pensar junto e de estar logo correlacionado. Então, existe aí toda essa organização, e nós vamos estar também dentro desse contexto. Então, assim como o COMID, o Conselho Diocesano, ele está para pensar nesse contexto de animação missionária da diocese, os COMIPAs têm o objetivo de pensar aquela igreja local, da minha paróquia, quais são as comunidades da minha paróquia, qual é o povo que está ali, quem são as pessoas, qual é a identidade cultural daquele povo, como é que nós vamos chegar nesse povo para falar, para pensar a missão, para construir essa consciência de batizado e batizada como discípulo e discípula missionária. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E outro conselho também que está relacionado são os COMISES, que são os conselhos missionários, missionários de seminarista, né? E aí a gente também tem toda essa organização, tem todo esse contexto voltado para eles. Valéria, só me diga uma coisa, eu ainda tenho quantos minutos, que já são 9 horas? Fica à vontade, Luciana. Posso mais uns... todo mundo aguenta aí mais pelo menos uns 10 minutinhos? Nem isso tudo. Estou terminando, pode ser? Posso? Pode, sim, pode. Então tá bom. Então, pode até amanhecer o dia. Ah, vai credo. Se deixar, eu vou, hein? Só não vou amanhecer o dia, que amanhã eu tenho que dar aula. Então, olha só. O que é importante a gente pensar, né? Que o conselho missionário, gente, ele tem responsabilidade de forma específica tanto para dentro como para fora.
quando a gente pensa nesses dois movimentos do Conselho Missionário, a gente tem que entender que quando eu falo desse movimento para dentro, é despertar, é motivar, é levar os grupos, os movimentos pastorais a essa responsabilidade missionária, né? O que nós chamamos de pastoral ordinária. E quando a gente pensa também no Conselho Missionário para fora, é a gente pensar também de sair do o recinto da paróquia ou da diocese, né? É chegar às pessoas que estão além, que estão fora daquele espaço. Então, que a gente pode colocar aí como uma missão adigente. Então, quando às vezes um regional tem lá missionários, olha, vai ter um processo de visitação no regional tal, então missionários desse regional podem ir, vamos fazer, vai ter o convite. Então, é a gente pensar como isso pode ser tão belo, né? Como isso pode ser tão lindo. Então, pensar nos conselhos missionários é pensar nessa forma de como organizar, como impulsionar, né, de uma forma permanente. Então, o mês missionário. Então, toda a paróquia, toda a diocese fala de missão o mês todo. Acabou o mês de outubro, ninguém mais fala de missão. Nem os campos missionários talvez aparecem mais. Então, gente, a gente precisa pensar junto. Né? Se respeitando, como eu falo, a gente não tá para bater de frente, nós não podemos fazer isso. Nós temos que amar a nossa igreja muito, mas precisamos mudar a chave como vivemos essa igreja, né? Devemos ter sim essa consciência missionária, não é mais uma pastoral, volto a dizer isso, é mudar essa mentalidade, né? Por que a gente deve criar? Porque ela vai pensar, ela vai articular, ela vai olhar, os conselhos eles vão olhar para a realidade, né? Vai buscar transformar realmente uma paróquia viva, com pessoas engajadas, né? O anúncio do evangelho como uma identidade essencial da vida da igreja. As pessoas, né? Os batizados e batizadas, todos nós, de fato, indo e anunciando, sendo missão no mundo. Né? A articulação, ela vai favorecer. Então, quando a gente volta aqui, eu quero voltar com vocês nesse esqueminha, nós não podemos esquecer que não pode ser simples administração. Quando a gente fala no conselho missionário, né, seja diocesano, seja paroquial, a gente tem que pensar que essa igreja ela tem que estar para fora, mas ela precisa de organização, ela precisa de pensar, ela precisa de uma igreja que nasce da missão e existe para a missão, existe para os outros e precisa ir a todos. A gente não pode esquecer desse processo. A gente não pode esquecer que esse conselho ele vai existir para coordenar a ação missionária, né, para promover a integração entre os grupos, né, de pastorais, os movimentos, vai articular essa dimensão missionária com o conselho pastoral e econômico, planejar, promover. Então, a nossa festa da padroeira, quais são as ações, o que nós podemos pensar com chave missionária? O que vai ser diferente? O ano, vamos planejar o ano, aí a gente só faz agenda. A gente vai para combinar quanto que vai ser isso, quanto que vai ser aquilo, quanto vai ser aquilo. Mas a gente às vezes não pensa o como. Como pensar a estratégia para suscitar nas pessoas esse encontro, essa consciência, a motivação, a animação missionária. Né? A gente pensar de coordenar realmente as paróquias, articular a campanha missionária, sim, né? Isso é uma coisa que nós precisamos melhorar. Às vezes a gente fica, né? Às vezes eu ouço muito o padre Maurício falando isso. Há um trabalho lindo de preparação da campanha, do material da campanha missionária, e às vezes a gente encontra lá na diocese, na cúria, o material jogado numa salinha, os envelopes jogam fora no final do mês, o cartaz vai para o lixo porque não chegou aonde podia chegar. Então a gente precisa assumir mais isso, né? Estudar, gente, a gente precisa buscar entender mais, não para teorizar. Deus não pode ser teorizado, a gente não pode teorizar a nossa fé nesse sentido teórico, né? A gente tem que viver essa dimensão. Mas o conhecimento nos ajuda a articular melhor. Eu, quando eu fiz o curso de pós-graduação em missiologia, nossa, quanta coisa que eu comecei a entender melhor. Né? Isso não me faz melhor do que ninguém. Isso me faz ainda, pelo contrário, eu tenho que aprender muito mais. Planejar e pensar nas propostas, realizar a formação, olha, pensar na implementação, e eu colocaria aqui ainda no fortalecimento
da infância missionária, da juventude, dos idosos enfermos missionários, das famílias missionárias. Isso tudo é espaço de encontro, tudo isso é espaço de formação, tudo isso é espaço e elo de ligação. Então, já chegando ao final, né, gente, o planejamento é coletivo. A gente precisa organizar, né, precisa ser participativo, a gente precisa junto pensar como que nós vamos fazer, respeitando quem são as pessoas que estão ali, que vão viver esse processo. Então, a gente vai, todos nós colocar essa mão na massa. Todos nós, para essa massa crescer, a gente precisa sovar bem essa massa. Cada um do seu jeito, com a sua força, com a sua forma, com o seu jeitinho, com o seu talento, né? Todos nós somos importantes. Então, pensar nas reuniões, né? Marcar, sim, encontros. Como? Vamos pensar nesse encontro, mas qual é a metodologia? Como é que a gente pode trazer elementos da cultura desse lugar para que as pessoas se encontrem ali, né? Se vejam ali. Eu tive a oportunidade de participar de formações muito no norte, no nordeste. É tão lindo quando a gente vê a identidade cultural daquele povo ali presente nesses espaços de formação, né? Então, organizar as ações missionárias de visita, as jornadas, os tridos, as semanas, dar notícias missionárias, né? Nos murais, nos sites, blogs, na rádio comunitária, promover realmente uma espiritualidade missionária. Isso é papel dos conselhos, seja o COMIDE, seja o COMIPA, né, que são os paroquiais. Então, nós não podemos esquecer disso. E a nível só para a gente discernir, né? Quem é quem ou o que é que aqui, né? O COMIDE, então, ele existe para organizar a animação e a formação no nível da diocese. O COMIPA está mais ali no chão da fábrica. É aquele que vai trazer como referência a realidade da animação missionária e cooperação missionária a nível das paróquias, das comunidades, né? Aquela identidade da vida da igreja. É uma articulação mais ali com essa realidade. Não que o COMIDE não tenha isso, né? Que ele vai formar a nível de diocese, a nível maior. Quem compõe, né? Quem forma esse grupo? Então, nós temos aí em cada um as pessoas que compõem. Então, o COMIDE, né, o bispo, um coordenador nomeado pelo bispo, aqui são algumas orientações quanto à organização. Como eu disse aqui, a gente vai pensar, gente, que isso aqui não é para burocratizar, mas é para facilitar o processo de organização, né? Na minha diocese, como eu falei, não tem COMIDE, né? A gente tem o CPD. Porém, na reunião do CPD, a gente discute de tudo e raramente a gente discute animação e formação missionária. Então, a gente às vezes precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente vai escutar, não, mais uma letrinha, mais uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que entender que é necessário ter um espaço que a gente precisa rever o nosso fazer missionário dentro da realidade vivida das nossas realidades. Então, aqui vocês já ouviram de falar, de colaborar, de conhecer, de interagir, né? De propagar, de pensar, né? E a gente tem que pensar também, igual COMIDE. Se tem COMIDE na sua diocese, como fortalecer esse COMIDE? Porque às vezes a gente vai ficando, sabe, no caminhar, a gente vai ficando ali na mesmice. E aí acaba no comodismo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, esse COMIDE deve ser oficial, né? Ele deve ter os membros ali. Quem são esses membros? Ter os encontros, né? Ter espaço da formação, ver quais são as realidades, enfatizar todas essas importâncias, pensar nessa unidade que é importantíssima, né? Do pensamento de instância diocesano e, claro, ver, julgar, agir, avaliar e celebrar toda a dinâmica vivida. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E aí, fechando mesmo, né? Quais seriam possíveis, tá? Aqui são algumas dicas, tá? De etapas para que vocês pudessem pensar na articulação do Conselho Missionário Paroquial, o COMIPA, e talvez, não sei se alguém aqui, como eu, né, na minha diocese não tem o COMIDE, mas como sensibilizar a possibilidade de construir, de organizar esses conselhos. Então, num primeiro momento, é pensar numa sensibilização, né? Ter uma proposta clara, apresentar para a autoridade competente, seja o pároco, seja o bispo, ver quais são as iniciativas de animação missionária já são realizadas, seja na paróquia, seja na diocese ou no próprio regional,
né? Apresentar isso na proposta, na instância eclesial, nos conselhos, enfatizando ali a animação, a vida, a liturgia, a catequese, tudo isso é importante estar em chave missionária, né? Convocar os representantes da comunidade para que, de fato, possam assumir esse dinamismo e refletir sobre missão e cooperação missionária. Nós temos materiais ótimos, inclusive de cooperação missionária. Nós temos material, subsídio de estudo, né? Subsídio para que vocês possam criar os grupos de encontro e pensar junto. E aí sim, estipular um prazo para construir os conselhos, né? Que ele seja representativo e dinamizador da missão, realizar os encontros, organizar esses encontros para que vocês possam ter, de fato, momento para se encontrar, né? Momentos afetivos, da vivência espiritual, da formação, do planejamento, da avaliação e, claro, da celebração. Não esqueçam de celebrar, né? E não podemos deixar de agir de forma transversal, perpassando todas as instâncias eclesiais. Então, envolver tudo isso de forma dinâmica, de forma engajada, de forma encantadora, né? Então, essas ações, elas têm que estar presentes. E agora, galera, né? E agora? Olha que o nosso menininho mudou, né? Tinha uma mulher ali, uma senhora, e agora é uma criança perguntando, e agora? Essa criança agora, ela traz para a gente tantas leituras, né? O olhar, olha o olhar dele, assim, ele é um agora, mas é um agora, né? Que parece que está sorrindo. Então, é olhar para tudo isso com olhar de encantamento, com o olhar da criança que é inocente, mas não na inocência no sentido de não saber o que a gente precisa, mas é a gente sabendo, mas é com o coração leve, com o coração de esperança, né? Com o coração de que nós podemos, juntos, transformar de fato as ações, né? De forma, a animação missionária acontecer de forma organizada e articulada nessa urgência da nossa igreja. Tá bom? Amores, é isso. Esse é o meu contato. Eu ia fazer um mente, mas já estamos muito avançados, eu não vou fazer. Mas olha, quem por acaso quiser entrar em contato comigo, então tá aí meu nome, meu celular, meu e-mail, esse é meu e-mail particular, a gente ainda vai criar depois o e-mail do GT, a gente não criou ainda. Meu Instagram, caso alguém queira, e o meu Facebook é Luciana Domingues, tá bom? Eu quero imensamente agradecer a vocês, né, por esse espaço, por essa oportunidade de estar com vocês, né, nesse momento de formação. E para mim foi um prazer poder partilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa caminhada, do que eu tenho lido, que eu sei que ainda tenho que aprender muita coisa. Gostaram? Valeu a pena? Eu queria ouvir vocês, né? Né, padre? Porque, assim, foi tão bonito no começo, ali a Andréa falando, Foi né? um prazer muito imenso ter assistido. Gostei muito, bastante. Uma boa noite. Boa noite, Maria de Fátima. Parabéns, professora Luciana. Maravilhosa formação, principalmente para a gente, né? Eu, Diácono Domingos, acho que Regina Guerra que está aí, que nós estamos começando a implantar o Comipa aqui na paróquia Santa Maria Mãe, aqui na Natal. Então, foi ótimo. Parabéns, força, muito obrigado. Força aí, coragem, viu? Severino, se você quiser depois desse material, manda um e-mail para mim, que eu mando para vocês no PowerPoint, tá? Vocês fiquem à vontade, que é material para todo mundo. Vou colocar meu e-mail aqui no chat. Aproveita e manda para todos. Tá bom. Eita, professora Luciana. Oi, Domingos. Viu? Parabéns, foi muito bom, viu? Apesar de eu ter chegado já no final praticamente, né? Mas assim, você explicou muito bem, com certeza. Deu para as pessoas entenderem, principalmente quem começou desde o começo, quem estava desde o começo, né? Mas realmente foi muito bom. Você é uma pessoa sábia, você sabe, domina o assunto mesmo, assim, muito bem, tá? Bondade sua, Domingos. Está de parabéns, viu? Que Deus abençoe, muito obrigado, viu? E com certeza nós vamos precisar de muito de você para nos orientar, viu? É só chamar, aqui na paróquia Santa Maria Mãe, viu? Amém. Obrigada, meu querido. Pois um abraço, que Deus abençoe, viu? Abraço. Muita paz e saúde. Amém. Luciana, em nome do COMID, né, da Arquidiocese de Natal, eu quero primeiramente lhe parabenizar pela
pela experiência partilhada, né? Eu acho que o que ficou mais, né, efetivo nesta formação é que não é algo teórico dos livros, mas é algo mais da vida, do cotidiano. E estas são lições que, de fato, marcam e nos ensinam. Então, muito obrigado pela linguagem, pela dinâmica acessível, muito rica, como o irmão já disse. Acho que a gente passava a noite aqui. Obrigada, padre. E como nossas comunidades têm necessidade, né, de beber destas fontes, né? Às vezes a gente até já escutou certas coisas, mas com o passar do tempo elas vão ficando empoeiradas e a gente precisa de vez em quando dar uma sacudidazinha para despertar, né? É verdade. Então, muito obrigado por sua disponibilidade. Quero lhe parabenizar. Aproveitar para agradecer, parabenizar a equipe executiva do COMIDE, né, que teve todo o empenho neste período de formações. Essa é a terceira formação. Obrigado. Obrigado às demais dioceses, né, que estiveram conosco nestas formações. Sejam sempre bem-vindos. Conte conosco naquilo que a gente puder, na nossa pobreza, também partilhar. Aos diáconos aqui presentes. Registro aqui a presença do padre Edivaldo, coordenador do Comire, do Regional Nordeste 2, que esteve aqui, eu vi que esteve aqui um bom tempo com a gente. Muito obrigado também pela presença, às irmãs religiosas e a todas as paróquias, né, que, de fato, têm somado forças conosco nesse nosso projeto. Muito obrigado a todos, né, que Deus abençoe imensamente a cada um. Amém. Delícia, isso é muito bom. E é isso mesmo, né, padre? A gente está aqui para partilhar a vida, né? Exato. E a gente tem que trazer aquilo que a gente de fato vive, aquilo que a gente de fato, assim, as verdades que existem na fala é porque são vividas. E é importante a gente ter certeza disso. Como diz a Andréia, né? Deus nos ajuda, nos capacita e a gente vai dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, né? Com as minhas possibilidades, e isso é muito importante a gente ter certeza disso. E leigos e leigas, a gente não pode ter medo, a gente não pode ficar no nosso comodismo. Eu falo isso como leiga, né? A gente precisa ter mais coragem, ter mais ali compromisso de assumir, como eu falei, da gente não ser só cristão de domingo, a gente precisa assumir isso para a nossa vida, né? De batizados como discípulos missionários. Então, Luciana, já que você fez toda a formação, eu não sei se Valéria tem mais alguma situação aí a ser colocada, eu devolvo agora a oração para você. Então, vamos juntos, vamos lá, vamos encerrar esse momento. Então, quero aproveitar também, padre, para parabenizar o COMIDE pela organização, a todos vocês, quem puder, liga a câmera para a gente ver o rostinho aí de quem está aqui, né? E vamos juntos pedir ao nosso bom Deus que nos abençoe, Ele que nos permitiu hoje a graça de estarmos aqui para esse momento. Então, que nós vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, nós te agradecemos e bendizemos o seu nome, por esse momento de formação, por esse momento de encontro, e que nós possamos, a cada dia, encontrar o seu amor, viver o seu amor e ser missão nesse mundo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nós possamos ter uma noite abençoada de sono e possamos descansar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Obrigada. Um prazer estar com vocês. Amei, viu? Um abraço da paz. Igualmente. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau. Deus abençoe. Beijo, boa noite.